Boa noite. Eu me chamo Fabiane Luiza Basso e eu vou falar sobre o rodízio 5-1. Para começar, o rodízio 6-0, a gente utiliza ele, mas quando é iniciante. Aqui tá um exemplo, né, do rodízio 5-1, mas o 5-1, ele é mais utilizado principalmente para jovens de alto rendimento, atletas de alto rendimento. E qual que é a diferença do 6-0 e do 5-1? Primeiramente, 6-0 você vai passar por todas as funções. E o 5-1, cada atleta vai ter a sua função. Exemplo, o levantador, ele vai continuar levantando mesmo no fundo. O líbero, ele entra também no 5-1. E alguns atacantes, né? Como o ponteiro e o central. Então aqui, eu vou mostrar para vocês. O rodízio, ele continua o mesmo. Cada um vai passar pelo mesmo rodízio. Ele vai continuar tendo, cada um vai ter sua posição. Mas cada atleta desse vai ter sua função. Então, vamos lá. Aqui na posição 4, quem tá aqui é o oposto. Na posição 3, o central. Na posição 2, o ponteiro. Na posição 1, o levantador. Na posição 6, o central. E na posição 5, o ponteiro também. Percebe que nós temos 2 ponteiros, 2 centrais, um oposto. O oposto, no caso, é aquele que só ataca na saída. Onde que é a saída? Aqui, né, Fábio? Ok, eu sei que é aqui. Mas ele vai estar aqui, filtrando aqui primeiro. Já vou explicar mais ou menos, para vocês entenderem. O que é ponteiro? Ponteiro é aquele que sempre ataca na ponta. Na verdade, ele é o que passa, geralmente ele passa, levanta quando quebra o passe, enfim. O oposto, ele já se esconde, quando ele estiver aqui no da fundo, ele já se esconde para deixar os outros passar. E o levantador, que nós já sabemos que é aquele que levanta, né? Aqui é uma posição que no caso, o levantador tá sacando, tá? Tá, o que acontece? Centrais. Os centrais, geralmente, na Superliga, pelo menos, ele sempre troca com o líbero. O líbero pode ter 2 líberos, na verdade. Pode ter... O líbero, ele pode revezar com outro líbero. Por exemplo, eu vou entrar nessa. Depois eu vou entrar na outra. Tá, mas agora, para vocês entenderem, quando que o líbero entra? Tá vendo que aqui os centrais, tem um central aqui no fundo? Lembra que eu falei que o central ele não passa? Então, ele vai entrar exatamente aqui, na posição 6. Ele sempre vai entrar no lugar do central. Claro que tem umas exceções, porque tem às vezes um ponteiro que não tá conseguindo passar e o central tá passando. Ele entra no lugar do ponteiro, mas ele só pode passar nessa região. 5, 6 e 1. Essa região. Antes de continuar falando do líbero, eu esqueci de falar uma coisinha que é muito importante. Vocês prestarem bem atenção. Central está diagonal com central. Oposto com levantador. E ponteiro com ponteiro. Sempre. Esse é o rodízio. Se caso não tiver assim, o juiz apita rodízio errado, enfim. Se o levantador estiver aqui e o central estiver aqui, tá errado. Ele vai apitar, com certeza. Agora vamos falar uma coisa aqui certinho. Sacou o levantador. Tá vendo que o oposto tá aqui, na posição 4? E como eu falei, posição 4 é o ponteiro. E o ponteiro tá onde? Na 2. Sacou? Junta todo mundo mais pertinho, porque vai fazer o bloqueio. O oposto vem para 2, depois de saque, tá? Não pode ser antes. E o ponteiro vai para 4. E o central fica aqui mesmo. Porque o central sempre ataca pelo meio. Tem os centrais que tem outras técnicas também, tipo, tem uns centrais que às vezes tá com China e tal. Mas isso daí é outra história. Aqui, líbero. O líbero, ele sempre vem. Peraí, o levantador sempre fica aqui mesmo.
E o líbero, ele vai para a posição 5. Por quê? É o maior índice de bola que vem. É na posição 5. Isso é comprovado cientificamente. Tecnicamente falando. Ele vai para a posição 5 e o ponteiro vai para a posição 6. Isso acontece só quando o levantador atacou, sacou, tá? Tá, beleza. Ponto deles. O ponteiro vai estar aqui. O ponteiro vai estar... O oposto, quer dizer, vai estar aqui. O ponteiro vai estar aqui. E agora, cara? O que vai voltar? Cada um volta para sua posição. E uma coisa bem importante também é que, tá vendo que aqui tem um ponteiro, né? O ponteiro, ele não pode, não deve, quer dizer, o líbero não deve ficar na frente do ponteiro na hora de passar. Por exemplo, eles estão sacando, aí o líbero tá mais à frente do que o ponteiro. Não pode. De jeito nenhum. O ponteiro, ele vai descer um pouquinho mais para passar, para ajudar no passe, porque o levantador vai estar aqui, ó. O levantador vai estar filtrando. Ou seja, sacou, ele já vai entrar para a rede, porque ele vai sempre levantar, não importa. Ele pode estar aqui, ele sempre vai levantar. Ele vai descer um pouquinho mais, o ponteiro vai descer aqui, o levantador vai ficar atrás e vai correr na frente e levantar. Central, desce aqui na linha. Central, lembre-se, não passa, a menos que venha de toque. Sacou, rodou. É a mesma coisa. O oposto vai para posição 3. Rodou normal, sabe? Só que aqui é bom lembrar sempre o oposto e o levantador. Toda vez que sacarem, se o oposto estiver aqui e o levantador estiver aqui, só para dar um exemplo, tá? O oposto tá aqui. O oposto, ele sempre, quando sacou, por exemplo, o oposto vai lá e saca. Ele sempre vai ficar nessa posição, na posição 1. Se ele estiver na posição 5, sacou? Por exemplo, se ele estiver na posição 5 e o ponteiro estiver na posição... Ponteiro não. O central estiver no saque, ele vai fazer o quê? Vai trocar com o central. No caso, que ia entrar o atacante não, o líbero. Ok. O oposto sempre vai ficar na posição 1, independente. No fundo, né, que eu tô falando é no fundo de quadra. Se ele estiver na 5, 6, ele sempre vai trocar com alguém para ficar na 1. Por que isso? Porque é menor índice de bola. Aqui é o menor índice de bola. Por isso que o levantador fica aqui. E o líbero, como eu já expliquei. Agora vamos ver o que mais que eu posso falar aqui. Então, gente, esse é o rodízio. Basicamente é isso, o rodízio. Também tem umas regrinhas também, de, por exemplo, do central. Que se o central tiver nessa central, lembre-se, atacante é aquele atacante que bloqueia e ataca. Ele vai sacar também, vai. Mas é um atacante, é um jogador mais assim de bloqueio. Então ele sempre vai estar aqui, ele vai sempre estar lá para bloquear. Essa é a principal função de um central. E o central só puxa a bola no meio, tá? Não se esqueçam disso. O central, ele vai estar... Se o central estiver exatamente aqui na posição que está o oposto, vamos supor, um rodízio atrás, e o oposto estiver aqui, não pode acontecer de o central ficar na mesma linha que o oposto. Como assim na mesma linha, Fábio? Ficar aqui e o oposto ficar aqui também, na mesma linha. Não pode. O juiz apita também. Rodou. No caso aqui, rodou. Vamos supor que rodou... Peraí. Acho que agora eu confundi aqui. Ah, tá. Certinho. Agora vamos supor que o central, o oposto tá aqui e o levantador está aqui. Se o levantador está aqui, se der para entender o que eu tô querendo dizer, o central e o levantador, eles ficam aqui em cima na hora do saque, para se esconder
do passe, que o central, geralmente, ele não tem um passe muito bom. Geralmente, né? Tem centrais que passam bem, mas por isso que substitui pelo líbero. Então, gente, é isso, basicamente. É um pouco difícil de compreender, mas na prática é bem mais fácil. Uma brincadeira que eu utilizaria para fazer com as crianças é fazer isso sem bola. Geralmente eu faço isso lá no meu treinamento. No treinamento não, porque eu sou estagiária. Eu faço exercício sem bola com eles, para eles memorizar e entender o exercício para depois começar com bola. É um exercício super prático e muito fácil de fazer. Além de que eu só preciso rodar e entender mais ou menos como que funciona. Então foi isso. Esse é o rodízio que eu escolhi, o rodízio 5-1. Obrigada.